falta de criatividade, exaustão mental, perda de foco e desconexão com seu próprio eu. O tédio, por mais paradoxal que pareça, é a solução para todos esses problemas. Ele nos oferece uma pausa para reorganizar nossas ideias, nos ajuda a reavaliar prioridades e desperta a criatividade que não conseguimos quando estamos constantemente sobrecarregados. Mas vivemos em uma era em que o tédio é visto como inimigo. Somos treinados a evitá-lo a todo custo, associando-o ao vazio e à improdutividade. E para fugir desse desconforto, buscamos o ciclo infinito de estímulos, notificações, vídeos curtos, memes ou qualquer coisa que nos distrai por mais um minuto. Quando evitamos o tédio a todo custo, acabamos pagando um preço alto. A cada clique e vibração do celular, estamos condicionando nosso cérebro a depender cada vez mais de estímulos externos. Tornamos-nos prisioneiros de uma mente que não descansa, que teme a pausa e evita o silêncio a qualquer custo. E essa busca contínua por entretenimento e ocupação nos torna menos conectados com quem realmente somos. Passamos a ser movidos por distrações e não pela vontade de explorar nosso próprio ser. E assim, quando a novidade desaparece, nos sentimos vazios e desmotivados, sem saber o que fazer com o silêncio que resta. Temos medo de estar sozinhos com nossos pensamentos, pois tememos que ao nos encarar no espelho da mente, tenhamos que enfrentar nossos devaneios sobre a finitude, a morte e as misérias da nossa vida. Estamos na era da conectividade constante. A tecnologia nos permitiu estar sempre em contato, sempre informados e sempre distraídos. Hoje, o nível de estímulos que buscamos é insano. A conectividade é a regra, e a ideia de buscar momentos de silêncio pode parecer estranha. Nosso cérebro foi moldado para desejar a novidade, e a internet nos oferece isso de forma ilimitada, mas com um preço: a nossa capacidade de concentração e nossa saúde mental. Enquanto passamos cada vez mais tempo conectados, a ironia é que a sensação de solidão só aumenta. Mas por quê? Blaise Pascal, se estivesse entre nós, talvez sugerisse que perdemos a intimidade com a solidão. Nos acostumamos tanto a preencher cada segundo com ruídos externos, que estar a sós com nossos próprios pensamentos se torna uma experiência desconfortável. Para Pascal, a capacidade de permanecer em silêncio não é apenas uma questão de estar sozinho fisicamente, mas de confrontar a própria mente sem distrações. Ele acreditava que o desconforto que sentimos ao encarar a solidão revela nossa inquietação interna. Pascal acreditava que sentar-se em silêncio é um superpoder que negligenciamos. Blaise Pascal foi um dos maiores pensadores do século XVII. Ele viveu apenas 39 anos, mas deixou um legado tão vasto que inclui desde teoremas geométricos até a invenção de uma calculadora mecânica. Mas o que realmente faz de Pascal uma figura intrigante é a sua capacidade de olhar para dentro, para a natureza humana. Ele nos deixou um pensamento que soa mais verdadeiro do que nunca na era digital. Todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de ficar quieto, sozinho, em um quarto. Parece algo simples, mas essa ideia de mais de 300 anos ainda ecoa em nossa sociedade hiperconectada. Pascal sabia o que estava dizendo. Ele acreditava que nossa aversão ao silêncio e à introspecção era a raiz de muitos dos nossos conflitos internos e coletivos. Pascal acreditava que nós, seres humanos, não suportamos a solidão, o repouso e muito menos o tédio, pois a mente humana é inquieta e muitas vezes disfuncional. Pascal a descreveu como um encrenqueiro incessante, sempre à procura de algo para se fixar. E estar em silêncio nos força a encarar essa agitação e perceber que a mente cria seus próprios obstáculos. Quando falamos sobre o tédio, muitos o veem como algo negativo, uma sensação a ser evitada. Mas na verdade, ele pode ser uma porta para novas formas de pensar e ver o mundo. Ao desacelerar e nos permitir momentos de quietude, nos damos a chance de questionar nossas rotinas e descobrir novos interesses e paixões. O tédio nos força a olhar além do superficial. Ele nos ensina a confrontar o que está dentro de nós, e às vezes isso significa reavaliar o que realmente nos motiva. Quando nos permitimos sentir tédio sem recorrer a uma distração imediata, a mente começa a buscar estímulos não fora, mas dentro de nós. E é nesse estado que as ideias surgem, que a criatividade floresce e que começamos realmente a processar o que está acontecendo em nossas vidas. Esses momentos de reflexão não apenas impulsionam a criatividade, mas também nos ajudam a desenvolver uma visão mais clara dos nossos objetivos. E com o tempo,
passamos a perceber que o tédio é mais do que uma pausa, é uma redefinição do que realmente consideramos importante. E a neurociência nos mostra que, quando estamos livres de tarefas, nosso cérebro ativa o chamado modo padrão, uma rede neural que ajuda na consolidação de memórias e planejamento. Esse é o momento em que consolidamos memórias, refletimos e planejamos nosso futuro. Ou seja, o tédio não é a ausência de entretenimento, ele é uma pausa que permite nossa mente deambular, explorar memórias, ideias e emoções. E é aí que a magia acontece. É esse momento de introspecção que muitas vezes leva a insights inesperados. Talvez você já tenha notado como algumas de suas melhores ideias surgiram quando você estava no banho ou antes de dormir. Isso acontece porque nesses momentos você permitiu a mente divagar e explorar livremente. Experimentar o tédio de forma consciente é como redescobrir uma habilidade esquecida. Pode ser difícil no começo, mas com o tempo, a gente percebe que esses momentos de solidão se tornam preciosos. Eles nos oferecem a oportunidade de refletir, processar o que vivemos e nos reconectar com nossos valores e objetivos. É por isso que quando abraçamos a solidão, não estamos nos afastando do mundo. Ao contrário, estamos criando um espaço para que nossas interações sejam mais autênticas. E se até aqui você acha que o tédio ainda é uma perda de tempo, saiba que ele já foi o ponto de partida de algumas das maiores descobertas da história. Newton, por exemplo, estava em um momento de contemplação no jardim de sua casa quando a maçã caiu de uma árvore. Aquilo levou a formular a teoria da gravidade, uma das ideias mais revolucionárias da ciência. E ele não foi o único a encontrar inspiração no silêncio. James Watt, um engenheiro escocês, estava observando a chaleira fervendo quando teve a ideia que mudaria o curso da Revolução Industrial, a máquina a vapor. E até mesmo Steve Jobs, um dos maiores visionários da nossa era, acreditava suas melhores ideias a momentos em que deixava a mente vagar, como em voos longos em que ele não usava de distrações. Todas essas grandes figuras permitiram que suas mentes ficassem livres para explorar, sem serem bombardeadas por distrações constantes. O tédio se mostra como um espaço fértil onde a criatividade pode florescer. O Pascal não foi o único a se preocupar com a importância do tédio. Nietzsche, por exemplo, afirmou que aquele que se protege totalmente contra o tédio também se protege contra si mesmo. Para ele, o tédio era uma porta de entrada para a introspecção, uma chance de confrontar a própria alma e descobrir verdades mais profundas. Nietzsche vê a experiência do tédio como algo essencial para o autoconhecimento e a expansão do pensamento. Kant acreditava que o tédio tinha um papel importante em nossa capacidade de explorar novas ideias. Para ele, o tédio não era um estado a ser evitado, mas uma oportunidade de olhar para dentro, repensar nossas escolhas e nos permitir sonhar com possibilidades que nunca consideraríamos em um estado constante de estímulo. Em um mundo onde filosofia e introspecção são muitas vezes deixadas de lado em favor de soluções rápidas e práticas, essas ideias podem parecer estranhas. Mas pense nisso. O que os filósofos estavam tentando nos dizer é que o tédio não é apenas um vazio, mas um catalisador de transformação. Ele nos empurra para uma maior compreensão de nós mesmos e do que realmente queremos da vida. Como Pascal nos mostrou, a solidão pode ser um estado de conexão profunda consigo e, paradoxalmente, pode nos ajudar a nos relacionar melhor com o mundo ao nosso redor. Muitas vezes confundimos solidão com isolamento, mas a verdade é que aprender a ficar confortável consigo pode melhorar a maneira como nos conectamos com os outros. Quando nos permitimos esses momentos de introspecção, desenvolvemos a melhor compreensão de quem somos, e isso afeta diretamente como nos apresentamos ao mundo. Com mais clareza interna, nossas interações se tornam mais significativas. Em vez de temer o tédio, devemos começar a vê-lo como uma oportunidade. Talvez as ideias brilhantes que tanto procuramos estejam apenas esperando que nos desconectemos dos ruídos. Pascal via a solidão como um espaço onde podemos crescer e evoluir. Embora desconfortável, estar sozinho com nossos pensamentos nos obriga a enfrentar medos e inseguranças, criando resiliência e autoconhecimento. E esse processo nos ajuda a compreender nossas necessidades e desenvolver uma relação positiva com nós mesmos.